Efésios capítulo 5, do 15 ao 18. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Palavra do Senhor. Paulo aqui, ao escrever à comunidade de Éfeso, aos Efésios, nessa parte aqui do capítulo 5, Paulo está exortando aquela igreja, e essa exortação, essa palavra, permanece ainda sobre nós nos tempos de hoje. Paulo está exortando aquela igreja da necessidade, da importância, no que diz respeito em ter que caminhar com sabedoria. E aí dentro do verso 15 que eu li, Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ou seja, andar prudentemente significa pisar com cautela. Andar prudentemente significa que nós devemos observar por onde andamos, por onde pisamos. Para quê? Para que a gente não venha a ter contato com influências indesejáveis, com armadilhas que o mundo muitas das vezes levanta contra nós. Então, andar prudentemente é estar vigilante, é estar atento àquilo que nos cerca. E Paulo aqui está exortando a igreja de Éfeso nesse sentido, para que eles venham se portar com sabedoria. Mas Paulo continua dizendo a respeito disso, e no verso 16, que eu também li, Paulo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, além de ter que vigiar para andar de forma prudente, andar com sabedoria, sendo sábio, não buscando se portar como os nécios, como as pessoas iníquas, que têm a sua vida pautada pela prática do pecado e não pela vontade de Deus. Aqui no verso 16, Paulo está dizendo também que é importante, além disso tudo, remir o tempo, porque os dias são maus. E remir o tempo, querido, significa aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades que a todo momento Deus nos concede. Oportunidades essas que Deus nos concede para quê? Para louvá-lo, para adorá-lo, para bendizer o santo nome do Senhor, principalmente através da nossa prática cotidiana, da nossa prática de vida, daquilo que nós chamamos, entendemos e conhecemos como sendo, testemunho de vida. E aí, como temos que remir o nosso tempo? Porque nas palavras de Paulo, isso é uma grande verdade, são palavras do Senhor. Temos que remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Nós sabemos que cada um de nós possui um tempo que é limitadíssimo nesse tempo. No tempo que se chama hoje, como diz o escritor dos Hebreus, aos Hebreus. Então, se o nosso tempo é limitado, nós temos que procurar aplicar esse pouco tempo que temos à vontade de Deus nas nossas vidas. E Paulo continua dizendo no verso 17, que eu também li: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, não seja um louco, mas busque ser uma pessoa entendida da palavra e da vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque nós precisamos discernir a vontade do Senhor. E discernir a vontade do Senhor, meus irmãos, para as nossas vidas, não é uma questão de sentimento ou emoção, mas é uma questão de entendimento racional, é uma questão de discernimento espiritual. Então nós temos que buscar entendimento na palavra de Deus. Para quê? Para que nos dias maus, que são os dias em que vivemos, possamos nos portar como pessoas sábias, caminhando em sabedoria, como Paulo aqui está orientando os Efésios. E para encerrar, Paulo continua, ele não encerra no verso 18, ele continua, mas eu encerro aqui no verso 18, ainda nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
Da mesma forma como uma pessoa que é tomada pelo álcool, ela fica entregue à situação do álcool, da mesma maneira um homem e uma mulher que vive em conformidade com a vontade de Deus, porque ele estará sendo dominado, estará na direção do Espírito Santo de Deus. E aqui Paulo nos diz que nós não devemos nos embriagar com os vinhos. Esse vinho ele não se restringe apenas à questão alcoólica, mas a tudo aquilo que nos cerca, que nos embebedam, que nos tiram da presença de Deus, que nos afastam da presença de Deus. Muito pelo contrário, nós devemos nos embebedar sim, sermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E aí Paulo encerra no verso 18 dizendo isso, que nós devemos nos encher, porque se encher do Espírito significa uma ação que vai além de receber o selo do Espírito Santo. Se encher do Espírito significa dizer, implica dizer que nós estamos na total dependência e no centro da vontade do Senhor, caminhando assim por caminhos de sabedoria. É o que Paulo aqui está nos ensinando. Então, meus queridos, a minha oração, o meu desejo, para a minha vida e para a sua vida também, é que você possa colocar esses conselhos do apóstolo Paulo descritos no capítulo 5 aos Efésios, na sua vida. Coloque em prática isso. Que você busque caminhar por caminhos de sabedoria, que você busque ser uma pessoa cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Isso quer dizer que nós não vamos errar? Nós nunca mais iremos errar? Não, porque nós somos falhos, somos pecadores e Deus conhece a nossa natureza humana. E o Senhor nos chama à santidade, porque se Ele nos chama à santidade é porque Ele nos ama. E se Ele nos chama à santidade é porque nós devemos ser como Ele foi e como Ele é. E isso também é a palavra do Senhor. Então que você possa caminhar por caminhos de sabedoria, buscando ser cheio da presença do Espírito sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.